E aí, pessoal, tudo massa? Tudo certo? A nossa aula de hoje será sobre a Grécia Antiga. Vamos nessa? Vamos estudar? Vem com o cara! Pessoal, escutem bem. A primeira coisa que eu quero que vocês coloquem no caderno, a primeira coisa que eu quero que vocês anotem, pessoal, é uma dica que eu dou para vocês, tá? Tenham um caderninho para história, anotem tudo que eu falar. Até porque, mesmo sendo um curso de intensivo, vocês vão ver que eu vou tentar aprofundar o máximo possível. Porque o meu objetivo é fazer com que a prova de história, seja em qual vestibular você venha a fazer, seja uma prova tranquila, seja uma prova fácil. Eu costumo dizer que é melhor nós irmos fazer uma prova sabendo de mais do que sabendo de menos. Então a gente sempre vai pecar pelo excesso. Então pega um caderninho, tá? Separa um caderninho para história e anota tudo o que eu falar, tá bom? Combinado? Então a primeira coisa que eu quero que tu coloque no teu caderno é que na Idade Antiga a Grécia ela não era chamada de Grécia. Na Idade Antiga a Grécia ela era chamada de Hélade. Portanto, se aparecer na tua prova algum texto falando sobre a Hélade é a Grécia Antiga. E pessoal, se a Grécia Antiga é chamada de Hélade, já anotem no caderno, por favor, que a cultura grega ela é chamada de cultura helênica. A cultura helênica é a cultura da Grécia Antiga. Beleza? Tudo massa? Pessoal, coloquem no caderno, por favor, que a história da Grécia Antiga ela é dividida em 5 períodos. E o primeiro período da história da Grécia Antiga a gente chama de período pré-homérico. O período pré-homérico ele tem início no século XX e ele termina no século XII a.C. Beleza? E aí vejam, o período pré-homérico ele é caracterizado como um período de povoamento. Ou seja, no período pré-homérico, a Grécia ela começou a ser ocupada por diversos povos. Para ser mais específico, coloquem no caderno. No período pré-homérico, a Grécia ela foi ocupada por 4 povos. E o primeiro povo a se estabelecer na Grécia foi um povo chamado de aqueus. E lá na Grécia, os aqueus, eles se fixaram. Os aqueus, eles se estabeleceram em uma região chamada de Peloponeso. O Peloponeso, não custa nada, coloca entre parênteses, é o sul da Grécia. Então, os aqueus, eles foram os primeiros a chegar na Grécia e eles se estabeleceram, eles se fixaram no sul da Grécia, numa região chamada de Peloponeso. O segundo povo a ocupar a Grécia foram os eólios. E os eólios, eles se fixaram em uma região chamada de Tessália. Os aqueus ocuparam o Peloponeso, os eólios ocuparam a Tessália. E a Tessália, coloca no teu caderno, é o norte da Grécia. O terceiro povo a invadir, a se fixar na Grécia, foi um povo chamado de povo jônio. E os jônios, eles ocuparam, eles se fixaram
em uma região chamada de Ática. Os aqueus ocuparam o Peloponeso, os eólios ocuparam a Tessália, os jônios ocuparam a Ática. E a Ática, coloquem no caderno, é o miolo, é o centro da Grécia. Tessália, o norte, Peloponeso, o sul, e o centro, o miolo, é a Ática. E aí, deixa eu já dar uma dica para vocês. Isso não aconteceu agora, tá? Nesse momento, a Grécia está sendo ocupada. Os aqueus, os eólios, os jônios, nesse momento eles estão chegando à Grécia. Então, isso não aconteceu agora. Mas lá na frente, coloquem no caderno, os jônios, eles vão construir lá na Ática, lá no centro da Grécia, lá no miolo da Grécia. Os jônios, eles vão fundar uma cidade chamada de Atenas. A cidade de Atenas, ela foi construída pelos jônios, lá no miolo, lá no centro da Grécia, que a gente chama de Ática. Nesse momento, os jônios estão chegando à Grécia, mas lá na frente eles vão construir uma cidade, a cidade de Atenas. O último povo a invadir a Grécia, a ocupar a Grécia, foi um povo chamado de povo dório. E os dórios, depois que invadiram a Grécia, eles decidiram se fixar no Peloponeso. Os dórios, eles foram os últimos a chegar e eles decidiram se estabelecer no Peloponeso. Lembrando que o Peloponeso é o sul da Grécia. Mas, pessoal, lembrem que lá no Peloponeso já viviam os aqueus. Para ser bem específico, tá, pessoal? Para ser bem detalhista, coloca no teu caderno, por favor. Os aqueus, eles ocuparam o Peloponeso em mais ou menos 2000 anos antes de Cristo. Os dórios, eles chegaram ao Peloponeso em mais ou menos 1200 anos antes de Cristo. Ou seja, quando os dórios chegaram no Peloponeso, os aqueus, eles já viviam há mais ou menos 800 anos naquela região. Ou seja, quando os dórios decidiram se fixar no Peloponeso, os dórios, obviamente, eles tiveram que declarar guerra aos aqueus. Sendo que aí tem um detalhe. Os dórios, eles já produziam armas de ferro. Os dórios, eles já dominavam a metalurgia do ferro. Os aqueus não. Os aqueus, eles ainda utilizavam armas de bronze. Os dórios já estavam na idade do ferro, enquanto que os aqueus, eles ainda se utilizavam de armas de bronze. E aí, pessoal, as armas de ferro, elas são armas mais contundentes. Por exemplo, uma espada de ferro, ela quebra uma espada de bronze. Uma espada de ferro, ela perfura um escudo de bronze. Entendem? As armas de ferro, se comparadas às armas de bronze, elas são mais poderosas. E os aqueus, eles sabiam disso. E os aqueus, eles também sabiam que se eles fossem derrotados em guerra, provavelmente eles se tornariam escravos dos dórios. Então, quando os dórios declararam guerra aos aqueus, os aqueus, percebendo que o exército dórico, por ter armas de ferro, era um exército mais poderoso,
Os aqueus eles decidiram não ir para o confronto. No século XII a.C., os dórios declaram guerra aos aqueus, mas os aqueus eles não foram para o confronto. Os aqueus eles decidiram fugir da Grécia. Isso é o que a gente chama na história de diáspora grega. Coloquem isso no caderno, tá? No século XII a.C., ocorre a diáspora grega. Ou seja, os aqueus, fugindo dos dórios, eles abandonam a Grécia. E abandonando a Grécia, os aqueus eles vão se fixar em uma ilha que fica no mar Egeu, é uma ilha grega, chamada de Ilha de Creta. Inclusive, na época, os gregos eles contavam essa história, essa diáspora, essa ida dos aqueus para a Ilha de Creta. Na época, os gregos contavam essa história através de uma lenda, chamada de Lenda do Minotauro. Teseu, um grego, matando o Minotauro, que era um monstro cretense. Ou seja, Teseu derrotando o Minotauro significa dizer que os gregos eles se estabeleceram, eles se fixaram na ilha de Creta. Beleza, pessoal? Entendido isso? Ótimo. Segundo período da história grega, o período homérico. O período pré-homérico foi o período de povoamento. O período homérico, coloquem no caderno, ele foi o período pré-histórico da Grécia. Primeiro a Grécia foi ocupada e a partir daquela ocupação se tem início a pré-história da Grécia. E pessoal, lembrem que quando a gente usa esse termo pré-história, nós estamos nos referindo a um período no qual a população ainda não possuía uma linguagem escrita. Então, se eu digo que o período homérico é o período pré-histórico da Grécia, é porque naquele momento, para ser mais específico, do século XII ao século VIII a.C., naquele momento, os gregos eles ainda não possuíam uma linguagem escrita. Beleza, pessoal? E aí vejam, como os gregos eles não possuíam escrita no período homérico, quase tudo o que a gente sabe sobre aquele período, quase tudo o que os historiadores sabem sobre a vida dos gregos no período homérico, quase tudo o que a gente deve à arqueologia e a gente deve a dois poemas. Quase tudo que a gente sabe sobre o período homérico, ou a gente sabe por conta da arqueologia, ou a gente sabe por conta de dois poemas, que foram poemas de autoria, foram poemas elaborados por um Aedo. Aedo significa poeta na Grécia Antiga, tá, pessoal? Então, esses dois poemas são de autoria de Homero. Interpretando os poemas do Homero, os historiadores, eles passaram a ter uma noção de como os gregos viviam no período homérico. Deixa eu só dizer uma coisinha para vocês. Homero, ele foi o autor, ele foi o criador desses dois poemas. Quais são, pessoal, esses poemas? Vamos anotar? Não custa nada. A Ilíada, que fala sobre a guerra de Troia, e a Odisseia, que fala sobre a viagem de Ulisses, que fala sobre a viagem de Odisseu.
Então, o Homero, ele foi o autor, ele foi o criador desses poemas. Homero, ele criou a Ilíada e a Odisseia, mas o Homero, ele nunca escreveu. Primeiro, porque naquele momento, na Grécia, não existia escrita. Segundo motivo, o Homero, ele era cego. Então, entendam, a Ilíada e a Odisseia, no início, eram poemas consuetudinários. Ou seja, a Ilíada e a Odisseia, no início, eram poemas falados. O Homero, ele contava, ele narrava, ele falava sobre a Guerra de Troia e sobre a viagem de Ulisses. E esses poemas, obviamente, foram sendo repassados de pai para filho, de geração em geração. Até que no futuro, esses poemas eles se tornaram poemas escritos. Beleza? Tranquilo? Então vejam, interpretando os poemas do Homero, utilizando as informações da arqueologia, os historiadores, eles concluíram que no período homérico, coloquem no caderno, os gregos eles viviam em genos. E um geno, coloquem no caderno, nada mais é do que uma família, um clã, uma família. E cada geno, cada família, tinha o seu chefe. E esse chefe, ele é conhecido pelo nome de pater familiar. O pater familiar, ou patriarca, ele era o chefe do geno. Mas no século VIII a.C., esses genos, o que é um geno, pessoal? Um clã, uma família, exatamente. Então, no século VIII a.C., os historiadores eles concluíram que os genos eles começaram a se unir. As famílias começaram a se unir. E dessa união de genos surgiram as frátrias. Um geno é uma família. Uma frátria é uma união de genos. Seria o que hoje a gente chamaria de aldeia. Então, os gregos primeiro viviam em famílias, viviam em clãs. Esses clãs vão se unir, formando frátrias, formando aldeias. Com o passar do tempo, essas aldeias, essas frátrias vão se unir, formando as tribos. E essas tribos, com o passar do tempo, vão se unir também. E essa união de tribos, que a gente pode chamar também de cinecismo. Cinecismo significa união. Então, desse cinecismo, dessa união de tribos, vão surgir as póleis. Pessoal, as póleis são as cidades gregas. Então, as cidades gregas, elas surgem a partir do momento em que as tribos se unem. Sendo que aí tem um detalhe. Anota isso, por favor. Na Grécia Antiga, as póleis, as cidades, elas eram cidades-estados. E lembrem que uma cidade-estado é uma cidade politicamente independente. É como se cada cidade grega fosse um país, fosse um estado independente. Uma cidade não interferia na vida da outra. As cidades, elas eram independentes. Elas eram autônomas. Entendido isso, meu povo? Entendido mesmo? Então vejam. Com o surgimento das cidades-estados, surgimento esse que aconteceu no século VIII a.C., com o surgimento das cidades-estados, a gente diz que se tem fim o período homérico
E se tem início o terceiro período da história grega, que a gente chama de período arcaico. Pessoal, por favor, coloquem no caderno que o período arcaico, ele marca o crescimento, o desenvolvimento das cidades-estados da Grécia Antiga. As poleis, as cidades-estados, elas surgiram no finalzinho do período homérico, mas elas vão se desenvolver, elas vão crescer no período arcaico. E pessoal, vejam bem, na Grécia Antiga existiam mais de 400 cidades-estados. É claro que esse número, ele é um número que pode variar de livro a livro, não é um número consensual, mas entendam que na Grécia Antiga existiam centenas de cidades-estados. Mas para a sorte de vocês, e confesso que para minha sorte também, a gente só precisa se preocupar com 2 cidades da Grécia Antiga. São elas a cidade de Esparta e a cidade de Atenas. E aí a forma mais fácil, pessoal, a forma mais tranquila de nós falarmos sobre Esparta e Atenas é fazendo um quadro comparativo. Até porque vocês vão perceber que uma vai ser o oposto da outra. Então pega teu caderno, coloca teu caderno na horizontal, pega teu caderno, deita, deixa ele na horizontal, passa uma linha no meio da folha e faz um quadro comparativo. De um lado Esparta, do outro lado Atenas. Beleza? E aí, por favor, coloquem no caderno que a cidade de Esparta, ela foi construída, ela foi fundada no século IX a.C. E os fundadores da cidade de Esparta foram os dórios. Para ser mais específico, não custa nada, coloca no caderno. 5 tribos dóricas se uniram e dessa união de 5 tribos dóricas nasceu a cidade de Esparta. Já a cidade de Atenas, ela foi fundada no século X a.C. Esparta no século IX a.C., Atenas no século X. E a cidade de Atenas, ela foi fundada, ela foi construída pelos jônios. Para ser mais específico, 4 tribos jônicas se uniram e fundaram Atenas. Pessoal, só para que a gente possa relembrar, tá? Lembrem que os dórios, eles se fixaram no Peloponeso. Eles se fixaram no sul da Grécia. Logo, a cidade de Esparta, ela estava no Peloponeso. Já os jônios, eles se estabeleceram no miolo, no centro da Grécia, que a gente chama de Ática. Então, Esparta estava no Peloponeso, Atenas estava na Ática. A cidade de Esparta, coloquem no caderno, era uma cidade militarista. Os espartanos, eles dedicavam a sua vida quase que inteira ao serviço militar. Só para que vocês tenham uma ideia, anotem no caderno porque não custa nada. Os espartanos se alistavam no exército aos 7 anos de idade. E eles só eram desligados do exército, eles só se aposentavam do exército aos 60 anos de idade. Ou seja, é uma vida quase que inteira dedicada ao serviço militar. Já os atenienses, para ser mais específico, a elite ateniense, que a gente chama de eupátridas. Os eupátridas, eles se dedicavam à filosofia, enquanto que a cidade de Esparta, ela era uma cidade militarista, a cidade de Atenas, ela era uma cidade filosófica. Inclusive, eu costumo dizer, e anotem, tá pessoal, essa dica,
Eu costumo dizer que a cidade de Esparta, sendo uma cidade militarista, ela era o corpo da Grécia. Já a cidade de Atenas, uma cidade voltada para a filosofia, a cidade de Atenas ela era a cabeça da Grécia. Esparta é o corpo. Esparta luta. Atenas é a cabeça. Atenas pensa. Mas aí entendam. Para que os espartanos se dedicassem ao serviço militar e para que os atenienses se dedicassem à filosofia, tanto os espartanos quanto os atenienses, eles precisavam de tempo livre. Ou seja, para que os espartanos eles se dedicassem à guerra e os atenienses se dedicassem à filosofia, nem os espartanos nem os atenienses poderiam trabalhar. Eles tinham que ter tempo livre. Tempo livre para passar o dia no quartel, tempo livre para passar o dia na ágora, na praça central, filosofando. Esse tempo livre a gente chama de ócio produtivo. Então, para que a cidade de Esparta fosse uma cidade militarista e a cidade de Atenas fosse uma cidade filosófica, tanto os espartanos quanto os atenienses, eles precisavam do ócio produtivo. Mas para que eles tivessem o ócio, para que os atenienses e os espartanos tivessem esse tempo livre, tanto os atenienses quanto os espartanos, eles tinham que explorar o trabalho do escravo. Os escravos trabalhavam no lugar dos espartanos e eles trabalhavam no lugar dos atenienses, para que os atenienses gastassem o seu tempo filosofando e os espartanos gastassem o seu tempo se dedicando à guerra. Sendo que aí tem um detalhe, coloquem no caderno, por favor. Em Esparta, os escravos eles eram públicos. Ou seja, os escravos, eles pertenciam ao Estado, eles pertenciam ao governo. Inclusive, esses escravos que existiam em Esparta, esses escravos que eram públicos, que pertenciam ao governo, esses escravos, eles eram chamados de ilotas. Os ilotas eram os escravos espartanos. Já em Atenas, os escravos eles eram privados. Ou seja, os escravos pertenciam em Atenas aos próprios eupátridas, a própria elite ateniense. Inclusive, quem quiser coloca no caderno que eupátrida em grego significa bem-nascido. Os eupátridas eram aqueles atenienses que herdavam da sua família grandes propriedades de terra. Ou seja, os eupátridas eles eram os latifundiários. E os escravos atenienses eles pertenciam a esses eupátridas, a esses bem-nascidos, a esses latifundiários. Logo, os escravos atenienses, eles eram escravos privados. Já os ilotas, os escravos espartanos, eles pertenciam ao Estado, ao governo. Por sinal, em Atenas não existe nenhum nome específico para os escravos, tá? Em Esparta a gente chama de ilotas. Em Atenas, a gente chama apenas de escravos, ok? A cidade de Esparta, coloquem no caderno, ela era uma cidade xenófoba. Ou seja, os espartanos, eles tinham aversão aos estrangeiros. Por sinal, na Grécia Antiga, os estrangeiros, eles são chamados de metecos. Os espartanos, eles tinham aversão
aos metecos. A cidade de Esparta, ela era xenófoba. Já a cidade de Atenas, ela era uma cidade cosmopolita. E uma cidade cosmopolita é toda e qualquer cidade que é receptiva, que é aberta à presença de estrangeiros. Em Atenas, os metecos, eles eram muito bem recebidos. Já em Esparta, os metecos, eles eram hostilizados. Como última comparação entre Esparta e Atenas, coloquem no caderno que as leis em Esparta, elas eram leis orais. Ou seja, as leis, elas eram em Esparta, elas eram consuetudinárias. As leis, elas eram faladas. E essas leis, que eram leis orais, elas são conhecidas na história pelo nome de licurgianas. As licurgianas eram as leis espartanas, que eram leis orais, que eram leis consuetudinárias. Já em Atenas, as leis, elas eram escritas. Sendo que aí vocês precisam saber de uma coisa. Não custa nada, anota. No início, as leis em Atenas, elas eram consuetudinárias. Com o passar do tempo, é que essas leis, elas se tornaram leis escritas. E aí, em Atenas, existem 3 legisladores. Pessoal, legislador é todo indivíduo que elabora leis. As leis em Atenas, elas eram leis escritas, e existem 3 legisladores atenienses que vocês precisam conhecer. Esses legisladores, eles já apareceram em provas de vestibular. E o primeiro desses legisladores, ele viveu em Atenas no século 7 a.C. E esse legislador é chamado de Drácon. O Drácon foi o legislador que elaborou as primeiras leis escritas de Atenas. Portanto, até o século 7 a.C., as leis atenienses, elas eram orais, elas eram consuetudinárias, mas a partir do século 7 a.C., a partir do Drácon, as leis, elas foram redigidas. Então, o Drácon foi o legislador que redigiu, que escreveu, que transformou as leis atenienses em leis escritas. Beleza? O segundo legislador ateniense foi um legislador chamado de Solon. Solon viveu em Atenas no século 6 a.C. E o Solon, coloquem no caderno, ele acabou com a escravidão por dívida em Atenas. Essa escravidão por dívida a gente pode chamar também de nexum. Solon, ele acaba com nexum. Ele acaba com a escravidão por dívida. Ou seja, Solon proibiu ateniense de escravizar ateniense. Escravidão por dívida em Atenas acabou. Outra coisa, coloquem no caderno. Solon, ele transformou o voto em Atenas, que era um voto de sangue. Voto de sangue é o voto de nascimento, tá, pessoal? Não custa nada, coloquem no caderno. Até o século 6 a.C., só quem podia votar em Atenas eram os bem-nascidos. Eram os eupátridas. Solon, ele substituiu o voto de sangue, o voto de nascimento, pelo voto censitário.
E o voto censitário é todo voto permitido a qualquer indivíduo que comprova uma determinada renda. Traduzindo, qualquer indivíduo rico, se o voto é censitário, qualquer indivíduo rico, qualquer indivíduo que tem uma renda mínima comprovada, ele pode votar. Para ficar ainda mais fácil de tu entender, tá, pessoal? Coloca isso no teu caderno. Os eupátridas, eles eram os latifundiários. Mas em Atenas existia uma outra classe social, que era uma classe formada por comerciantes, que a gente chama essa classe de demiurgos. E muitos demiurgos, com o passar do tempo, enriqueceram através do comércio. Então, o Solon, ao criar o voto censitário, o Solon ele permitiu que os demiurgos também tivessem acesso ao voto. Pessoal, uma dica para vocês, tá? Quando a cidadania, lembrando que cidadania é direito político, é direito ao voto. Quando a cidadania pertence a apenas uma classe social, a gente diz que o sistema político desse país é um sistema oligárquico. Atenas, no início, ela era uma oligarquia, porque somente os eupátridas tinham acesso ao voto. Por sinal, Esparta era uma oligarquia também, tá, pessoal? Em Esparta, coloquem no caderno, somente os espartanos, que eram os soldados, que eram os militares, somente os espartanos, somente os militares tinham acesso ao voto. Portanto, Esparta era uma cidade oligárquica. Atenas, no início, também era oligárquica. Mas o Solon, ao criar o voto censitário, ele fez com que os eupátridas dividissem o voto com os demiurgos. Os demiurgos eram os comerciantes, muitos dos quais enriqueceram com o passar do tempo. A partir do momento que em Atenas eupátridas e demiurgos têm acesso ao voto, a partir do momento que em Atenas o voto se torna censitário, a gente diz que o sistema político ateniense ele evoluiu. Atenas, no século 6 a.C., Atenas deixa de ser uma oligarquia e passa a ser uma timocracia. Timocracia ou plutocracia significa governo dos ricos. Então, Atenas, no início, era uma oligarquia, oligo, poucos, arquia, governo. Então, uma oligarquia é um governo de uma única classe social, é um governo de poucas pessoas. Já uma timocracia é um governo exercido apenas pelos ricos. É quando existe o voto censitário. Mas, pessoal, eu disse para vocês que em Atenas existiram 3 legisladores que vocês precisam conhecer. O primeiro foi o Drácon, o legislador que criou as primeiras leis escritas de Atenas. O segundo foi o Solon, que acabou com a escravidão por dívida em Atenas, acabou com o Nexo e implantou em Atenas o voto censitário, o voto pela renda. O terceiro legislador viveu em Atenas no século V a.C. Drácon, século VII, Solon, século VI, Clístenes viveu no século V a.C. E o Clístenes, coloquem no caderno, ele acabou com o voto censitário. Clístenes, ele substituiu o voto censitário pelo sufrágio universal masculino. Pessoal, toda vez que aparecer essa expressão na tua prova, voto pelo sufrágio,
significa dizer que esse voto não é censitário. Traduzindo, o voto pelo sufrágio é o voto que é permitido aos ricos e aos pobres. É o que a gente pode chamar também de voto democrático. Clístenes, ele é considerado o pai da democracia. Sendo que vejam o que eu falei. Clístenes, ele acaba com o voto censitário, mas ele implanta o voto pelo sufrágio universal masculino. Isso significa dizer que a democracia ateniense, ela era uma democracia excludente. Ou seja, as mulheres não podiam votar. Outra coisa, os escravos, eles também não podiam votar. E os metecos, quem são os metecos? Isso aí, os estrangeiros, eles também não podiam votar porque eles não eram atenienses. Entendido isso, pessoal? Entendido mesmo? Ótimo. Coloquem, por favor, no caderno como uma observação. A democracia ateniense, ela era uma democracia excludente, porque ela não permitia que mulheres, escravos e metecos votassem, mas a democracia ateniense, ela também era uma democracia direta. E uma democracia, ela é direta quando quem governa o país são os próprios cidadãos. O que é bem diferente do que acontece no Brasil hoje, né, pessoal? A democracia brasileira, coloquem isso na observação. Democracia ateniense é uma democracia direta. A democracia brasileira, que a gente pode chamar também de democracia contemporânea, é uma democracia representativa. Ou seja, quem governa o Brasil não são os cidadãos. Quem governa o Brasil, quem delibera, quem decide sobre as questões políticas do nosso país, são os políticos eleitos pelos cidadãos. Então, numa democracia direta, quem delibera é o próprio cidadão. Numa democracia representativa, quem delibera, quem governa, são os políticos. Entendido isso, pessoal? Mas preste atenção, tá? Em Atenas existiam políticos. Existiam, por exemplo, os arcontes. Sendo que em Atenas, os políticos, eles obedecem. Eles executam uma ordem dada pelos cidadãos. Enquanto que aqui no Brasil, enquanto que em uma democracia representativa, quem decide sobre toda a vida política do país é o corpo burocrático, é o corpo político que foi eleito pela população. De boa? Todo mundo entendeu isso? Ótimo. O quarto período da história da Grécia Antiga é o período clássico. E o período clássico, que teve início no século V a.C. e terminou no século IV a.C., o período clássico é o período das guerras. Nesse momento, os gregos eles se envolveram em várias guerras. Sendo que a gente divide essas guerras em dois grupos, em dois tipos. O primeiro tipo de guerra, repetindo enquanto vocês copiam, tá? O quarto período da história da Grécia, a gente chama de período clássico. E o período clássico, ele durou 100 anos. E ao longo desses 100 anos, os gregos eles se envolveram em várias guerras, sendo que a gente divide essas guerras em dois grupos, em dois tipos. E o primeiro tipo de guerra, a gente chama de guerras médicas. E as guerras médicas, coloquem no caderno, foram guerras externas. As guerras médicas, para ser bem específico, coloquem no caderno,
foram guerras entre gregos e persas. Pessoal, guerras médicas, porque os gregos chamavam os persas de medos. Como os gregos chamavam os persas de medos, daí o nome guerras médicas. E as guerras médicas, elas foram provocadas, elas foram uma consequência, coloquem no caderno, da expansão territorial persa. No século V a.C., para ser bem específico, o Império Persa, que na época era considerado o império mais poderoso do mundo, o Império Persa ele era governado por um imperador chamado de Dario I. Dario I, no século V a.C., ele declara guerra à Grécia. Dario I quer que o Império Persa ele se expanda para o Ocidente. Então Dario I declara guerra à Grécia, e aí os gregos, para se defenderem, os gregos eles se uniram. As cidades gregas, que acabaram de sofrer uma declaração de guerra do poderoso Império Persa, as cidades gregas decidiram se unir. Sendo que, prestem atenção, essa união não era uma união política. Ou seja, as cidades gregas elas continuavam a ser cidades-estados, cada cidade com seu próprio governo, cada cidade independente. Essa união foi uma união militar. Contra os persas, as cidades gregas uniram os seus exércitos. E essa união militar fez com que surgissem duas ligas. Uma união de exércitos forma uma liga militar. Então, lá na Grécia, para que os gregos se defendessem dos ataques persas, lá na Grécia surgiram duas ligas militares. A primeira dessas duas ligas foi a Liga de Delos. E a Liga de Delos, ela era liderada, coloca no caderno, por favor, ela era liderada pela cidade de Atenas. A segunda liga, a Liga do Peloponeso. A Liga do Peloponeso estava sob o comando de Esparta. E aí, pessoal, é legal que vocês saibam de uma coisa. A Liga de Delos, ela era uma liga marítima. Ou seja, a Liga de Delos, ela foi criada para combater os persas quando os persas atacassem a Grécia pelo mar. Já a Liga do Peloponeso, ela era uma liga terrestre. Ou seja, ela vai combater os persas quando os persas atacarem a Grécia em terra firme. E aí vejam, se defendendo por mar e por terra, usando a Liga de Delos e a Liga do Peloponeso, os gregos eles conseguiram vencer o Império Persa. No ano de 449 a.C., os persas eles assinaram um tratado de paz chamado de Paz de Cálias. E por esse tratado de paz, pela Paz de Cálias, o Império Persa ele se comprometeu a não mais atacar a Grécia. Ou seja, os persas eles reconheceram a sua derrota. Por várias vezes os persas atacaram a Grécia, mas os gregos eles conseguiram se defender e os persas, ao final, eles decidiram abrir mão da Grécia. Mas eu disse para vocês que o período clássico ele foi um período de guerras e que essas guerras são divididas em dois grupos. O primeiro grupo a gente chama de guerras médicas, que foram guerras externas, guerras entre gregos e persas. O segundo tipo, o segundo grupo de guerras,
a gente chama de guerras intestinas. E as guerras intestinas foram guerras internas. Para ser mais específico, as guerras intestinas foram guerras envolvendo a Liga de Delos e a Liga do Peloponeso. Pessoal, depois que os persas se renderam, depois que os persas abriram mão da Grécia, a Liga de Delos e a Liga do Peloponeso, a Liga de Atenas e a Liga de Esparta vão disputar a hegemonia da Grécia. Pessoal, hegemonia é o termo científico que a gente utiliza para falar de vaidade. Para ficar bem fácil de tu entender. Depois que os persas eles assinaram a Paz de Cálias, a Liga de Delos e a Liga do Peloponeso queriam provar uma para outra que era mais poderosa. A Liga de Delos e a Liga do Peloponeso queriam a hegemonia, queriam ser reconhecidas como a liga mais poderosa da Grécia. E essa disputa por hegemonia fez com que a Liga de Delos e a Liga do Peloponeso, por várias vezes, entrassem em choque. E, pessoal, aquela que foi a última guerra intestina, aquela que foi a última guerra entre a Liga de Delos e a Liga do Peloponeso, foi uma guerra chamada de Guerra do Peloponeso. A Guerra do Peloponeso não foi a única. As guerras intestinas foram várias. A Guerra do Peloponeso foi a última guerra entre a Liga de Delos e a Liga do Peloponeso. Essa guerra, a Guerra do Peloponeso, ela foi vencida por Esparta. Inclusive, para punir Atenas, coloquem no caderno, por favor, no ano de 404 a.C., os espartanos, para punir Atenas, eles determinaram a dissolução da Liga de Delos. A Liga Ateniense, a Liga de Delos, ela foi dissolvida. E aí vejam, dissolvendo a Liga de Delos, a Liga do Peloponeso se tornou a liga hegemônica da Grécia. A cidade de Esparta passou a ser considerada a cidade mais poderosa da Grécia. Mas entendam que isso para a Grécia foi terrível. Porque vejam, a Grécia até então tinha dois braços militares. Um braço marítimo, a Liga de Delos, um braço terrestre, a Liga do Peloponeso. A partir do momento que a Grécia perde a Liga de Delos, a Grécia ela fica vulnerável a um ataque pelo mar. Então, entendem? A dissolução da Liga de Delos foi terrível para a Grécia. A Grécia ela ficou vulnerável. E percebendo isso, coloquem no caderno, no ano de 338 a.C., Filipe II, que era o rei da Macedônia, pessoal, a Macedônia faz fronteira com a Grécia, tá? No norte da Grécia existe a Tessália, e a Tessália ela faz fronteira com a Macedônia, beleza? Então a Macedônia é um país de fronteira com a Grécia. Então o rei da Macedônia, na época, chamado de Filipe II, percebendo que a Grécia perdeu a Liga de Delos, percebendo que a Grécia estava vulnerável a um ataque externo, Filipe II, o rei da Macedônia, ele declara a guerra à Grécia. E ele conquista a Grécia, derrotando os gregos em uma batalha chamada de Batalha de Queroneia. A Batalha de Queroneia, ela foi vencida pelo exército macedônico. E vencendo a Batalha de Queroneia, o exército macedônico, ele conquista a Grécia. A Grécia, ela foi incorporada à Macedônia. A partir do momento que a Grécia é incorporada à Macedônia, a gente diz que com isso se tem fim o período clássico e se tem início o quinto e último período da história grega, que a gente chama de período helenista.
místico. E aí, pessoal, vejam bem. 2 anos depois de conquistar a Grécia, lembrando que a Grécia foi conquistada no ano de 338 a.C. Pessoal, ninguém precisa decorar a data, tá? Isso é só para que vocês entendam, isso é só para compor a aula, tá? A Grécia ela foi conquistada pela Macedônia no ano de 338 a.C. 2 anos depois, portanto no ano de 336 a.C., Filipe II, o rei da Macedônia, ele foi assassinado. E com a morte, com o assassinato de Filipe II, quem se torna o rei da Macedônia é o seu filho mais velho, chamado de Alexandre o Grande, que a gente também pode chamar de Alexandre Magno. E Alexandre o Grande, coloquem no caderno, por favor, ele declarou guerra ao Império Persa. Pessoal, lembrem, nas guerras médicas, os gregos se defenderam dos persas. Os persas abriram mão da Grécia, mas o Império Persa continuava a existir. Alexandre o Grande, ele declara guerra ao Império Persa. E depois de 3 anos de guerra, Alexandre o Grande, ele consegue destruir o Império Persa. Alexandre o Grande, ao assumir o trono da Macedônia, declara guerra ao Império Persa. E depois de 3 anos de combate, Alexandre o Grande, ele destrói o Império Persa. E destruindo o Império Persa, coloquem no caderno, Alexandre o Grande, ele conquista praticamente todo o Oriente Médio. Por exemplo, depois de derrotar o Império Persa, Alexandre o Grande, ele conquistou a Ásia Menor. A Ásia Menor hoje é a Turquia. Alexandre o Grande, ele conquistou a Síria. Alexandre o Grande conquistou a Fenícia. Fenícia hoje o Líbano. Alexandre o Grande conquistou a Pérsia, hoje o Irã. Alexandre o Grande, ele conquista o Egito. E aí eu gostaria que vocês anotassem uma informação. Depois de conquistar o Egito, Alexandre o Grande, ele mandou construir lá no Egito, no delta do Nilo, Alexandre o Grande, ele mandou construir uma cidade chamada de Alexandria. E lá na cidade de Alexandria foi construído um farol, até porque Alexandria era uma cidade portuária, ficava no delta do Nilo. Pessoal, o farol de Alexandria, ele é considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E na cidade de Alexandria também foi construída uma biblioteca, que na época era a biblioteca de maior acervo do mundo. Então Alexandre o Grande, ele conquista o Egito, manda construir a cidade de Alexandria, mas Alexandre o Grande, ele também conquista a Palestina e conquista a Mesopotâmia. Mesopotâmia hoje o Iraque, a Pérsia o Irã, a Mesopotâmia hoje o Iraque. E aí preste atenção, Alexandre o Grande, ele escolheu para ser a capital do seu império uma cidade mesopotâmica. Então vejam, a cidade de Alexandria não foi a capital do Império Macedônico. Eu posso até dizer que a cidade de Alexandria foi um centro cultural, aí tudo bem, por conta da biblioteca. Mas, pessoal, a capital do Império Macedônico foi uma cidade que já existia. Ela não foi construída a mando de Alexandre o Grande. Ela já existia. Chamada de Babilônia. A Babilônia era uma cidade mesopotâmica. E foi a cidade da Babilônia, que eu também posso chamar de Babel, foi a cidade de Babel que Alexandre o Grande escolheu para ser a capital do seu império. Sendo que aí prestem atenção, Alexandre o Grande, ele praticamente viveu a sua vida inteira
a infância, a adolescência, enfim, Alexandre o Grande ele viveu boa parte da sua vida na cidade de Atenas. Alexandre o Grande ele era um meteco. Ele nasceu na Macedônia, mas ele viveu quase que a vida dele toda na cidade de Atenas. Inclusive, quem educou Alexandre o Grande, quem foi o preceptor de Alexandre o Grande, foi o filósofo Aristóteles. Aristóteles foi o educador, foi o preceptor, foi o tutor de Alexandre o Grande. Então isso significa dizer que Alexandre o Grande, ele se deixou influenciar completamente pela cultura grega. Então, quando Alexandre o Grande ele conquistou o Oriente Médio, Alexandre o Grande levou para o Oriente Médio a cultura grega. E a cultura grega, obviamente, entrou em contato com as culturas do Oriente Médio. A cultura grega, sendo levada pelo Alexandre o Grande, a cultura grega entrou em contato com a cultura egípcia, entrou em contato com a cultura síria, entrou em contato com a cultura palestina, entrou em contato com a cultura da própria Pérsia. Entendem? E a partir do momento que a cultura grega ela se funde, a partir do momento que a cultura grega se mistura com as culturas do Oriente Médio, a gente diz que dessa fusão cultural nasceu uma nova cultura, que vai ser a cultura do Império Macedônico, que a gente chama essa cultura de cultura helenística. Pessoal, cuidado com isso, coloca no teu caderno. A cultura helenística é diferente da cultura helênica. A cultura helênica é a cultura grega pura. A cultura helenística é a fusão, é a mistura da cultura grega com as culturas do Oriente Médio. Beleza? Então, a cultura helenística, ela possuía elementos da cultura grega, mas possuía elementos também das culturas orientais. Entendido isso? Ótimo. Com apenas 33 anos de idade, Alexandre o Grande ele morreu. Para ser mais específico, no ano de 323 a.C., Alexandre o Grande ele morre. E Alexandre o Grande ele não teve nenhum filho. Alexandre o Grande ele se casou, inclusive ele se casou com uma princesa persa chamada de Estartira, mas ele não teve nenhum filho. E como Alexandre o Grande ele morreu sem deixar um herdeiro, depois que Alexandre o Grande morreu, o Império Macedônico ele foi dividido em 3 reinos. E esses reinos são chamados de reinos helenísticos. Alexandre o Grande ele morre, não deixa herdeiro, e o Império do Alexandre acaba sendo dividido em 3 reinos. E cada reino desse, cada reino helenístico desse, coloquem no caderno, foi entregue a um homem de confiança do Alexandre o Grande. Pessoal, Alexandre o Grande ele tinha 3 generais que eram os seus homens de confiança. Esses 3 generais, eles montavam as estratégias militares junto com Alexandre o Grande. Então, cada reino helenístico foi dado a um desses generais. O primeiro reino helenístico foi o reino da Macedônia, que hoje seria a Macedônia e a Grécia. E o reino da Macedônia, ele foi dado a um general chamado de Antígono. O segundo reino, o reino da Síria, que era constituído pela Síria propriamente dita, pela atual Turquia, na época Ásia Menor, pelo Iraque, na época a Mesopotâmia, e pelo Irã, na época a Pérsia. E o reino da Síria foi entregue ao general Seleuco.
E o terceiro e último reino helenístico foi o reino do Egito. E o reino helenístico do Egito, ele era constituído pelo Egito, pela Palestina e pela Fenícia, hoje o Líbano. E o reino do Egito foi dado a um general chamado de Ptolomeu, que, por sinal, além de general, ele também era um físico, ele era um cientista. Quando não estava guerreando, Ptolomeu ele estava contemplando o universo. E foi esse general, chamado de Ptolomeu, que, observando o universo, se portando como um físico, se portando como um cientista, o Ptolomeu ele criou uma teoria chamada de teoria geocêntrica. Ou seja, Ptolomeu ele vai afirmar que a Terra é o centro do universo e que, portanto, o Sol ele gira em torno da Terra. Beleza? Então, Ptolomeu, além de general de Alexandre o Grande, ele também foi um físico e foi ele que elaborou a teoria geocêntrica. Geo-terra, centrismo centro, portanto, a Terra sendo o centro do universo. E, pessoal, no século I a.C., no século IV, o Império Macedônico, ele foi dividido. No século I a.C., portanto, 300 anos depois, o que um dia pertenceu ao Alexandre o Grande foi conquistado pelo Império Romano. No século I a.C., os reinos helenísticos, eles foram conquistados pelo exército de Roma. E, por sinal, já coloquem no caderno como nosso próximo assunto, a Roma Antiga. Meu povo lindo, espero que vocês tenham curtido a nossa primeira aula, o nosso primeiro contato. Mas sobre a Roma Antiga, a gente só fala na próxima aula. Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser.